Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Então na aula passada nós criamos a superclasse, objeto que será herdado por outros objetos para reutilizar os seus recursos, que são os métodos posição objeto e lançar posição objeto. Então hoje nós vamos criar mais um objeto. Porém, antes nós vamos criar aqui uma nova pasta, tá? Novo pacote, vou colocar aqui. E eu vou chamar ele de imagens. Então nós já vamos deixar carregado aqui, ó, as imagens dos respectivos personagens do nosso jogo. Olha só, esse é o jardineiro, o arremessador, o rebatedor, o apanhador, o jogador base e o bola, tá? Duas imagens para a bola. Eu vou estar disponibilizando no link abaixo para vocês essas imagens para que vocês também possam estar atribuindo elas ao jogo. Uma vez que você fez download dessas imagens, seleciona todas elas, Ctrl C, volta aqui no pacote que você acabou de criar no jogo chamado imagens, botão direito, colar. Estão todas aqui, ó. Já estão todas atribuídas ao meu pacote do meu jogo, ok? Então, o próximo objeto a ser criado, posso fechar aqui, nós vamos criar um objeto rebatedor. Então, vamos lá. Botão direito em cima do pacote, jogo Baseball, novo, classe, e aí nós vamos chamar de rebatedor. O que tem o rebatedor? Primeiramente, o rebatedor tem duas variáveis de instância, x e y, private int x, private int y, e uma variável de instância do tipo imagem, que é chamado de image, que eu vou chamar de imagem rebatedor. Ok? Ele está reclamando aqui, faço a importação do pacote java.awt.image. Este nosso objeto tem um construtor. Então, vamos lá. Public rebatedor. E esse nosso construtor vai ter dois parâmetros, int x, int y. Por que dois parâmetros? Toda vez em que eu chamar este objeto, automaticamente eu vou ter que passar esses valores e automaticamente esses valores vão estar configurados, ou melhor, vão estar armazenados ao meu objeto rebatedor. This.x recebe x, this.y recebe y. E também, dentro ainda do meu construtor, eu vou atribuir a imagem, vamos ver aqui a imagem rebatedor. Cadê ela? Aqui, vamos ver ela. Ó, rebatedor, tá? Vou atribuir a minha imagem rebatedor toda vez em que eu chamar este objeto. Como que eu faço então? Faço isso. Image icon imagem recebe. Vou colocar aqui na linha de baixo. New image icon. E aí aqui vem get class, ó, ponto get resource. E aí aqui dentro eu vou colocar o que? Eu vou colocar o caminho do meu pacote, que é imagens barra rebatedor.gif. É isso? E ponto e vírgula. Na linha de baixo, eu faço a atribuição agora à minha variável de instância imagem rebatedor. Então, vamos lá. Imagem rebatedor recebe nova imagem ponto get image. Vou atribuir aqui a importação. Ó. Importei o pacote java x.swing.imageIcon. Então, olha só.
terminamos a implementação do construtor. Ok? Então, olha só, o nosso construtor, como que ele ficou então? Eu tenho dois parâmetros do tipo inteiro, x e y, na qual toda vez em que eu requisitar, ou melhor, eu invocar esse método, eu vou ter que passar dois valores para falar onde é que esse objeto vai ser lançado no frame. E também, automaticamente, ao fazer essa requisição, o meu construtor vai carregar para mim uma imagem ao meu objeto. Então, esta é a linha de código, que você faz a implementação, passando o caminho aonde é que está a sua imagem. E aí, uma vez que você fez essa atribuição à variável nova imagem, eu faço a atribuição desse recurso à minha variável de instância imagem rebatedor. Aqui. Terminamos. O que falta agora? Criar os métodos especiais. Então vamos lá. Botão direito. Lembrando, hein, pessoal? Criar os métodos fora do construtor. Inserir código, getSet. Ó, ele já me dá todas as variáveis de instância que devem ser criados, os métodos especiais getSet. Seleciono todos eles e faço a geração. Gerou para x, y e também para a imagem que nós vamos fazer as chamadas lá na nossa classe Gameplay. Então aqui, só para comentar, né? Fim da classe rebatedor. Uma coisa que é legal a gente relembrar aqui da questão do construtor, quando você não cria um construtor, quer ver, ó, eu vou abrir aqui a nossa classe, ó, o nosso método principal, só para explicar. Quando eu não crio nenhum construtor, como por exemplo posição, posição não tem um construtor. Se eu quisesse invocá-lo, ou seja, se eu quisesse chamá-lo na minha classe principal, então posição, chamaria de p, recebe new posição. Olha só o que acontece. Ó. Por ele não ter um construtor, eu tenho um abre e fecha parênteses vazio. Por quê? Não tem um construtor, mas na verdade ele está implícito na minha classe. Uma vez que eu crio um construtor de uma classe, obrigatoriamente eu tenho que atender aos parâmetros exigidos, como por exemplo agora o rebatedor. O rebatedor foi criado um construtor na qual ele tem dois parâmetros. Se eu quisesse chamá-lo na classe principal, rebatedor, vou colocar aqui R recebe new rebatedor. Ó, percebe que ele mesmo já me dá os dois parâmetros que eles estão esperando, ou seja, deste lado aqui seriam os dois argumentos. Veja que se eu não passar nada, ó, gera um erro. Por que gera um erro? Porque eu não estou atendendo a assinatura agora da minha classe. Então eu teria que ter aqui, posso até colocar um valor fixo, 0 e 0. Pronto, atendi. Mas vamos dizer que em determinada situação eu não tenho valor e eu queira fazer a requisição ao objeto sem passar valor ao construtor. Como é que eu resolvo isso? Eu teria que ter mais uma declaração de construtor, public rebatedor. Aí sim ele aceita, porque ele pode escolher agora. Ó. Eu posso tanto fazer uma requisição através de um construtor nulo, que não tem parâmetros, ou através de um construtor que está esperando dois parâmetros. Ok? Então, essa explicação aqui foi só para melhorar o entendimento com relação ao construtor. Tá? Tirar aqui. Ok? Acredito eu que não tenha mais nada a ser implementado. Ok, pessoal? Vamos para a próxima aula.